Apocalipse, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 5. Conforme você for encontrando, vai se colocando de pé. Ou se não, todos se coloquem de pé, né? Todos vão encontrar através da mídia. Então coloquemo-nos de pé. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Louvamos, adoramos o Teu nome nesta noite. Estamos sentindo, ó Pai, a unção que está neste lugar. E nós agora estamos com o coração desejoso de ouvir a Tua voz. Por isso te entregamos, Espírito Santo, total liberdade na noite de hoje. Fala-nos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, no santo nome de Jesus. E o Fade diz amém. Podeis vos assentar. Queridos, hoje nós estamos no último dia da série de mensagens sobre relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E o Lê, quando ele me chamou, ele também chamou e falou: fale também sobre o livro Leão de Judá, que nós lançamos recentemente. O livro Leão de Judá. Entenda por que o Messias descende do 4º filho de Jacó. Então nós, pelo Espírito de Deus, pedimos uma direção e estamos fazendo um link entre o tema Leão de Judá e o relacionamento com o Espírito Santo. Portanto, o tema da nossa mensagem é o Espírito do Leão que ruge em nós. O Espírito do Leão que ruge em nós. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, jovens, em Apocalipse capítulo 5, nós vamos encontrar o apóstolo João, o último apóstolo vivo até então, o único a morrer de morte normal. Todos os demais apóstolos morreram de mortes truculentas, mas João está com mais de 90 anos, e por pregar o evangelho, por anunciar a Jesus, ele recebeu uma pena de Roma. Ele foi aprisionado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma prisão de segurança máxima. Só ia prisioneiros de alta periculosidade, prisioneiros que lutavam contra Roma. E João, um idoso de mais de 90 anos, foi lançado lá na ilha de Patmos. E é nesse momento de lutas e dificuldades que Deus traz a João a maior revelação da sua vida. Naquele momento de dificuldade, naquele momento de luta, é que Deus trouxe a João uma revelação sobrenatural, que foi o livro do Apocalipse. Talvez pessoas que estão aqui nos acompanhando, aqueles que estão de forma online em seus lares, estão vivendo um momento de muita luta, de muita dificuldade. Mas saiba que é nesses momentos que Deus quer trazer para a sua vida uma revelação sobrenatural, que Deus quer se revelar a você. Você jovem, moço e moça, que está questionando muitas coisas, calma, o Espírito do Senhor vai revelar o propósito que Ele tem para a sua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. É nesse momento que o Senhor pega João, no capítulo 5, e leva João até uma visão do trono de Deus. Coloque para nós, por gentileza, o versículo 1, Apocalipse capítulo 5, versículo 1. Deus levou João nesta visão, e olha o que João viu: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Olha que visão maravilhosa. Ele viu o trono de Deus, e do lado do trono ele viu um livro. Havia ali um livro, e o detalhe, esse livro estava selado por dentro e por fora. E o versículo 2 diz: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Houve um questionamento nos céus:
um livro com um conteúdo muito importante. E o anjo perguntou: quem que é digno? Há necessidade de se abrir este livro, de se saber qual é o conteúdo. Versículo 3: e ninguém no céu, olha só, isso é muito forte, ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Isso é muito forte. Não havia ninguém no universo. Quão grande é o nosso universo? Nós temos por base a Terra e os planetas do sistema solar, mas existem muitos outros planetas no universo. E o texto diz que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não havia ninguém digno de abrir o livro, desatar os seus selos e desvendar qual era a revelação para a humanidade. Aí o versículo 4: houve uma angústia no coração de João, e ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. João começou a chorar. Meu Deus, há necessidade de nós sabermos qual é o conteúdo deste livro, qual é esta literatura. Precisamos das revelações de Deus para a humanidade. Aí chegamos no versículo 5 que nós lemos: e vem para João uma boa notícia, uma notícia que vem também aos nossos corações nesta noite. E disse-me um dos anciãos: não chores, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Essa notícia também vem aos nossos corações, situações que vêm para nos fazer chorar, situações que nós não sabemos como resolver. Mas nesta noite a boa notícia do Espírito de Deus é: não chores mais, porque no nosso meio se encontra o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu, e ele vai revelar para você o propósito que ele tem na sua vida. Jovens, está questionando, cheio de dúvidas, cheio de medo? Não chores mais, o leão está aqui e ele vai rugir dentro de você. Mas olha só o detalhe: o ancião disse: o leão da tribo de Judá. Aí quando nós vamos estudar as escrituras, é o que me fez escrever este livro, vem um questionamento: mas por que Jesus é o leão da tribo de Judá? Judá só é o 4º filho de Jacó. O primeiro filho Rúben, o segundo Simeão, o terceiro Levi. Judá é o 4º, portanto Judá não tinha direito à bênção da primogenitura. A bênção de levar o nome do seu pai Jacó não estava sobre ele. Mas por que então o Senhor escolheu Judá? Para isso nós vamos precisar voltar na história. Então, para aqueles que são jovens há mais tempo, vamos rebobinar a história em 5.000 anos. Chegamos agora no período pós-dilúvio. A raça humana, que Deus, através de Noé, trouxe uma nova geração, a raça humana voltou a pecar. E Deus, quando olhou para a terra, Deus decidiu não mais tratar com toda a humanidade, mas agora Deus toma a decisão de fazer um povo seu, um povo que Ele ia tratar de forma particular, um povo que seria diferente de todas as demais nações. E Deus começou a olhar para a terra, e Deus encontrou na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, um homem que era diferente de toda a sua geração. O nome desse homem é Abraão. Nós não sabemos se Deus encontrou Abraão primeiro ou se Abraão encontrou Deus. Fato é que os dois deram as mãos e saíram juntos para uma nova trajetória. E Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 12, dizendo para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra.
E Abraão creu na voz do Senhor e Abraão seguiu com Deus. Nós conhecemos a história. Abraão se casou com Sara. Deus prometeu um filho da promessa que, entre aspas, veio tarde, porque a criança nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Mas fato é que nasceu Isaque, o filho da promessa. E Isaque foi uma bênção. Após a morte da sua mãe Sara, Abraão mandou buscar esposa para Isaque. E trouxeram da família de Abraão, da família de Sara, trouxeram Rebeca. E Isaque se casou com Rebeca. Uma história linda, uma história de amor, uma história em que o Espírito de Deus direcionou todos os passos. E aqui então, nós vamos entender que desse relacionamento de Isaque e Rebeca, nasceram-se 2 filhos, que eram gêmeos. O primeiro Esaú, o primogênito, e o segundo Jacó. A bênção da primogenitura estava sobre Esaú. Foi uma disputa desde o ventre, porque a Bíblia fala que quando Esaú saiu primeiro, Jacó saiu, olha só, isso é muito forte, Jacó saiu grudado no seu calcanhar. Eles já estavam disputando a bênção no ventre da mãe. E ali Esaú, ele tinha esta bênção, a primogenitura. Só que a Bíblia fala que Esaú, ele não valorizou a bênção. Ele não deu valor àquilo que estava sobre ele. Já estava por nascimento, ninguém podia tomar o seu lugar. O que Deus vem nos dizer nesta noite é que nós devemos valorizar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Jovens, moças e rapazes, todos que nos acompanham de forma online, valorizem aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te entregou. Talvez você tenha uma visão, você quer algo mais, você quer melhorar, e isso é muito bom, nós devemos realmente melhorar na vida. Mas a Bíblia fala que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Então valorize, jovens, valorizem o seu lar. Talvez vocês gostariam de ter nascido num lar melhor, mas foi o lar que Deus te entregou. Então valorize a sua casa, valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Tem hora que o pai e a mãe, eles realmente nos proíbem de fazer muitas coisas, parecem ser chatos, mas com certeza o seu pai e sua mãe têm no mínimo 20 anos a mais de vida do que você, têm experiência, já erraram e não querem que vocês cometam o mesmo erro. Então valorizem os seus pais. A minha mãe partiu para a eternidade há 2 anos, irmã Teresa Pereira Martins, mulher de Deus. Minha mãe foi uma mulher muito dura. Pensa numa mulher dura na criação, rígida, mas uma mulher de um coração enorme. Faz 2 anos que ela partiu. Como eu gostaria de ter a minha mãe aqui me ouvindo pregar nesta noite. Então tem pais vivos? Pai, mãe, valorize o seu pai e sua mãe. Valorize a sua escola. Valorize o seu trabalho. Quer evoluir? Trabalhe mais, estude. Valorize o curso técnico que o pai e a mãe pagam. Valorize a faculdade que você está fazendo. Valorize tudo aquilo que Deus coloca na sua mão. Seja o seu celular. O celular se quebrar, meu pai compra outro. Valorize o seu celular. Valorize as suas bênçãos materiais. Valorize o seu veículo, a sua moto. Valorize aquilo que Deus te deu, porque quem não valoriza acaba perdendo. Nós temos o exemplo de Esaú, não valorizou a bênção que estava sobre ele. E o que aconteceu? Ele perdeu a bênção para o seu irmão Jacó. Só que Jacó foi um pouquinho impaciente. E no início ali, quando ele estava prestes a receber a bênção, ele acabou usando de métodos que não foram métodos legais. E ele enganou o seu irmão e o seu pai Isaque. E Esaú decidiu então jurar Jacó de morte. Falou: eu vou matar Jacó. Quando o pai fechar os olhos, quando o pai morrer, eu vou matar Jacó. E Jacó, naquele calor daquela situação, teve que sair fugido para ir para a casa dos seus familiares longe. Seus pais falaram: Jacó, vai para a casa do seu tio Labão, porque aqui o seu irmão está com muita raiva. E Jacó foi para a casa do tio Labão.
Eu preciso aqui de pessoas que me ajudem nesse instante. Vem aqui, querido. Isso, por favor. Ó, o Jacó está viajando, ele é o Jacó. Esqueci seu nome, querido. O Lucas. A partir do momento agora não é mais Lucas, Jacó. Jacó está viajando, fugido do seu irmão que lhe jurou de morte. Está indo para a casa de Labão. Vai lá, a casa de Labão está lá. Viagem longa, houve muitos acontecimentos nesta viagem. E agora eu preciso aqui de 4 moças corajosas. Quem que pode me ajudar aqui? 4 moças, vamos lá, vamos lá. Duda, vem. Pode escolher, pode escolher. Sabrina, Ágata, falta uma. Já deu? Ah, maravilha. A Duda, a Sabrina, a Ágata. Então, ó, Jacó está viajando para a casa do seu tio Labão. Vem cá as moças. Aqui, aí você chegou, pode se posicionar de frente aqui. Se posicionem aqui. Isso. 1, 2, 3, 4. Lado a lado, uma com a outra. Eu vou dar a opção a vocês. Vocês querem trocar de lugar? Uma com a outra? Ó. 1, 2, 3, 4. Vocês querem trocar de lugar ou não? Tá bom, aí vai determinar o papel que vocês vão fazer agora. Vai embaralhar mais um pouco? Embaralha mais um pouco. Não, tá bom, tá bom. Pro outro lado, tá bom aí? Maravilha, então. Então, ó, eu não escolhi, viu? Tá ali, elas se posicionaram, se embaralharam e está a Duda. 1, 2, 3, 4. Aqui está Jacó. Vem cá, Jacó. Vai chegar aqui. Jacó chegou de longe, chegou na terra do seu tio Labão, na casa do seu tio Labão. E quando a número 1 e a número 3, dá um passo à frente. Número 3. Isso. Quando Jacó chegou lá, Labão, ele tinha 2 filhas. A primogênita de Labão era Leia. A Leia, você é a Leia. Isso, guarda aí o seu personagem. E a caçula do Labão, Raquel. Então vocês entenderam, ele tinha 2 filhas. E cada uma das filhas tinha suas servas. Por isso que eu falei para vocês embaralharem. A Leia, olha só, a Leia era servida pela, passinha à frente, pela Zilpa. Você consegue guardar o nome? Você é a Zilpa. Leia era servida pela Zilpa. E a Raquel era servida pela Bila. Até eu estou confundindo os nomes aqui. Então vamos lá. Leia, Zilpa, Raquel, Bila. Quando o Jacó chegou, prestem atenção. Quando o Jacó chegou e conheceu as suas primas, houve um olhar especial do Jacó na Raquel. O Jacó cresceu o olho na prima dele. Labão era seu tio, né? Viajou até de óculos para enxergar melhor. O Jacó se apaixonou pela Raquel. E o Jacó, então, eu preciso de um Labão aqui. Quem pode ser o Labão? Quem pode ser o Labão? Labão, você vai vir depois, Luizinho. Vai vir depois. Vem. Vem o Iago. Cadê o Iago? Tá com a criança, né? Então vem rápido, pessoal, é tempo da mensagem. Rápido. Samuel. Labão. Vai, rapidinho. Olha só, rapaziada. Tá aqui o Labão. O Labão era esperto, viu? Aí, o Jacó se apaixonou pela Raquel. Aí o Jacó foi o quê? Conversar com o pai para saber como que fazia para poder namorar a Raquel. Como que se pede aí pro futuro sogro em namoro? Senhor, por favor, posso namorar sua filha? Eu sou homem trabalhador. Eu tenho 2 empregos. Pegou como se pede, O Jacó pediu para namorar a Raquel. E daí o Labão era experiente. O Labão, meus irmãos, era malandro.
O Jacó saiu da casa dos pais com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dote. O Labão sabia que não tinha dote. O que o Labão fez? Você não é bom em nada. Só conversa. Mas tem uma condição. Trabalhar 7 anos. O Labão pediu, falou para ele, ó, tudo bem, você vai namorar com a Raquel, com uma condição, o dote é 7 anos de trabalho. O que aconteceu? O Jacó, que era forte, meu Deus, o Jacó que era forte, rapaziada, aceitou, e lá vai o Jacó trabalhar 7 anos, vai Jacó, primeiro ano, segundo, terceiro, não passa o tempo, 4º ano, 5º ano, 6º, está chegando, vai chegar 7 anos, vai no Labão. Chegou. Pô, cara, eu trabalhei 7 anos aqui, mano, e aí? Naquele tempo falava, mano, o Jacó chegou, pô, sogrão, mano, 7 anos já. Meu Deus do céu. Trabalhou 7 anos, então o Labão, busca a Raquel aqui, pai. A partir de agora vocês estão noivos, isso, ficaram noivos, e vão se casar. Então vamos preparar as coisas, vão se casar ali, o Jacó e a Raquel. A Raquel, por gentileza, volta para o seu lugar aqui. Aí os preparativos, chegou o dia do casamento, igual hoje, né? O Israel não via a hora todo dia, falta 5, falta 4, chegou o tão esperado dia, e no dia que chegou, o Jacó estava tão feliz, que o Jacó começou as comemorações cedo. Começa a comemoração, vai beber um vinho, pode beber o vinho, Jacó. Desde cedo o Jacó estava empolgado, bebendo vinho e tal, numa golada só. Estava empolgado com o negócio, hein? Meu Deus. Ó, já vi a baladinha da época. Fato é, quando terminou a hora da festa, da alegria, né? Chegou na hora do Jacó receber o fruto do seu trabalho. E o que o Labão fez? O Labão mandou a Raquel para o quarto. Vai para o seu quarto, menina. Tem noite de núpcias, não? E o Labão ligeiro buscou a Leia e levou a Leia até a tenda. Não levou para o Jacó, não. Levou a Leia para a tenda. A tenda estava um pouco escura. E o Jacó comemorou desde cedo. O que aconteceu? Jacó entrou na tenda, não acendeu as luzes e foi ali passar a noite com a sua amada esposa. Quando amanhece o dia que o Jacó vai dar bom dia para Raquel, quem que ele encontra? E eu imagino que o Jacó falou, o que você está fazendo aqui? Meu Deus, mas foi comigo que você passou a noite. Não, eu trabalhei 7 anos por Raquel. Foi com você não? Foi. E daí ele ficou revoltado. Ele falou, não aceito esse negócio. Mas já havia consumado o casamento. Não tinha como voltar atrás. Aí ele voltou, volta para o seu lugar lá, Leia. Foi lá no seu tio novamente. E aí, meu? Pô, e aí, sogrão? Qual é dessa, velho? O que você fez, mano? Você quer Raquel? Você quer Raquel? Mais 7 anos. Mais 7 anos de trabalho. Resultado disso daí. Jacó, daí ele fez um trato, foi esperto. Tudo bem, mais 7 anos, mas eu já quero a Raquel agora. Então ele tinha 2 esposas. Vai lá, uma do lado direito, outra do lado esquerdo. A Leia do lado direito. Aí entregou agora, o Jacó tem 2 esposas. A esposa Leia e a esposa Raquel. Só que é o seguinte, na época era uma honra ter filhos. Era uma honra ter filhos. E a Leia tinha um ventre fértil. O ventre da Leia era muito fértil.
mas havia um cisto no ventre da Raquel, coisa que não vai acontecer na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Havia um cisto, então, a Leia teve o primeiro filho, o Rúben. Nasceu o primogênito, aquele que herdaria todas as bênçãos. Nasce o segundo, como que é? Quando nasce? Isso. Nasceu o segundo filho, Simeão. Nasceu o terceiro filho, Levi. Nasceu o quarto filho, Judá. De repente a Raquel entrou em surto. Raquel falou, não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu, nenhum, a minha irmã já tem 4. Aí a Raquel teve uma ideia. E ela falou, vou pegar a minha serva pessoal. Cadê a sua serva? E fez um trato com Jacó. Falou, Jacó, você vai tomar a minha serva como esposa, e os filhos que nascerem dela são meus. Então foi a Bila e se tornou esposa do Jacó também. A terceira esposa. Só que daí, a Leia, vão entendendo a trama. A Leia não aceitou esse trato. Ela quis que desfizesse o casamento? Não. Sabe o que ela fez? Buscou a serva dela. Busca a Zilpa. E o que ela fez? Entregou a Zilpa como esposa para Jacó. Então agora, e o Jacó? Vamos analisar o Jacó, né? O Jacó estava naquela palavra, tudo que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. O Jacó era muito ligeiro, elas faziam a proposta e ele, não, eu aceito, tá certo, a família tem que crescer mesmo. Não, vai ser bênção para nossa família. Venha, então agora, o Jacó tem 4 esposas, Leia, Raquel, Zilpa e Bila. E desses 4 relacionamentos, né, ou um relacionamento com 4 esposas, nasceram 12 filhos e uma filha. Olha só a loucura. Então agora, para nós entendermos a história, vai permanecer aqui comigo o Jacó, a Leia, e nós vamos aplaudir as outras filhas de Jacó pela atuação. Vamos aplaudir a Jesus? Obrigado, Labão. Deu para entender então? Então Jacó constituiu uma família com 4 esposas, nasceram 12 filhos e uma filha. E desse relacionamento de Jacó e Leia vieram os 4 primeiros filhos de Jacó. Que eu preciso agora que venham 4 jovens aqui diferentes. Vem, Luizinho. Vem, Adriano. Mais 2 aqui. Vem, Levi. Vai, Levi, rapidinho, tem tempo não. Vem. Esqueci seu nome, querido. O Isaac, olha, o Isaac já foi, mas vem aqui. Então aqui ó, está Jacó e Leia. Olha que maravilha. Mais para cá um pouquinho, enfileirado, certinho. Os 4 primeiros filhos então. Quem que se lembra? O primeiro que nasceu, alguém se lembra? Rúben, isso. O Rúben, ele tinha uma característica, ele nasceu primeiro, as bênçãos já estavam destinadas ao Rúben. Mas uma das características de Rúben, ele era sedutor. Rúben, ele era inteligente. Rúben tinha uma boa conversa, né, Rúben? Ele tinha uma ótima conversa, uma lábia fácil. Aí veio o segundo é o Simeão. O Simeão, ele era muito inteligente, mas inteligente demais. O Simeão só tirava 10 na escola, prova de matemática, prova de biologia. O time de Simeão era muito rápido. Veio o terceiro filho, que é o terceiro filho, Levi. O Levi era rápido. O Levi era atleta, o Levi praticava esporte. Levi, corre, vai naquela ponta lá. Vai lá, corre de uma ponta na outra, Levi. Mostra o quanto você é rápido. Vai, Levi. Mas essa é a rapidez do Levi? Não, vai de novo. Mais uma chance. Vai lá, Levi. Voltou. O Levi era muito rápido. Voltou, Levi. Isso.
Olha que performance o Levi. O Levi era muito rápido. E agora chegou a vez do Judá, leão da tribo de Judá. Imagine, o Judá devia ter características. Chegou a vez de Judá. E Judá, as características era que Judá era normal. Judá não tinha lábia. Judá não era muito inteligente. Judá não era rápido. Judá era normal. Judá era o quarto, Judá era o improvável, Judá era aquele que ninguém achava que ia ter destaque, Judá era normal. Olha só, não fique triste, Judá, isso é normal, acontece. Quantos normais há? Eu fui muito normal, eu fui um cara que nunca fui popular, normal, somos normais. É isso aí, Judá, estamos juntos. Então, esse foi o desenrolar da história. Cadê o Jacó? Chega aqui, Jacó. Pega o banquinho ali. Pega o banquinho para nós, Jacó. Você está novo ainda. Pega aquele banquinho ali. Nós vamos para Gênesis 49. Em Gênesis 49, eles já estão no Egito, levados por José, um dos filhos mais novos de Jacó. E Jacó estava velho. E agora, você vai se sentar de frente com eles. Jacó, aqui no texto bíblico, Jacó já velho, debilitado, Jacó, ele chama os seus filhos para lhes abençoar. Como aqui, né, não dá para a gente fazer o leito, vai ser na cadeira mesmo. Mas fato é que um por um vai passar por Jacó. Então Jacó chama os seus filhos, o primeiro vem Rúben. Chegou o Rúben para ser abençoado por Jacó. Só que, vocês se lembram a característica do Rúben? Qual que era? Qual que era? Sedutor, boa lábia. E Jacó chamou seus filhos para lhes abençoar, conforme a história que cada um construiu na terra. E um certo momento da história, a lábia do primogênito de Jacó fez com que ele desonrasse a casa do seu pai. Se encontra aqui, nós fizemos a biografia dos 4 filhos de Jacó. E o que o Rúben fez se encontra no livro. Ele desonrou o seu pai e na trama juntamente com Bila. Então o que aconteceu? Jacó não pôde abençoar a Rúben. Vai ter que se retirar sem a bênção. Aí vai passar pelo Jacó o Simeão, e Jacó vai abençoar Simeão. Mas Simeão é muito inteligente. Só que no decorrer da história, em um trato que Jacó fez com um povo, Simeão teve uma ideia, e ele desonrou o seu pai. Ele teve uma ideia de gênio na cabeça dele, e ele desonrou o trato que Jacó havia feito com aquele povo. Resultado, Jacó velho, debilitado, não pôde abençoar a Simeão. Se retire sem a sua bênção. Aí vem agora o Levi. E o que o Levi era? O Levi era rápido, muito rápido. Quando o Simeão teve a ideia, quem que correu executar a ideia? O Levi. Então o Levi desonrou o seu pai Jacó. Não pôde ser abençoado, vai se retirar. Agora chegou a vez de Judá. Do filho normal, vem cá Judá, olha o filho normal. Só que o Judá, o quarto, o filho normal, sempre honrou o seu pai Jacó. Jacó pedia para Judá ir cuidar das ovelhas, Judá ia. Tinha uma situação difícil na família, Judá corria para ajudar. Judá é aquele que sempre procurou honrar o seu pai Jacó. E eu acredito, o texto bíblico não fala, mas quando nós abrimos a Bíblia, pode abrir para nós, Gênesis 49, versículo 8. Quando chegou diante de Jacó, Judá, o Espírito de Deus bradou no coração de Jacó: é este que eu estou escolhendo.
É este que ninguém dava nada, mas é ele que eu estou levantando para levar o meu nome, para que através da sua história, um dia eu vou levantar na terra a raiz de Davi, um dia eu vou levantar na terra o Messias, o Salvador da humanidade. Então veja as primeiras palavras do versículo 8, o que Jacó fala para o seu quarto filho Judá: Judá, a ti te louvarão quem? Os seus irmãos. Versículo 9. Primeiro, a ti te louvarão todos que eram melhores do que você. Judá, tu és o quê? Tu és um leãozinho. Judá, de ti sairá o leão sairá de ti, tu és um leão. Versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. Judá, tu que eras normal, ao governo a partir de agora está sobre as suas mãos. E Jacó no leito de morte abençoou a Judá, e as bênçãos dos céus vieram sobre a vida de Judá, até então normal, até então não popular, mas agora ele tem a bênção de Deus para romper, para alcançar o sobrenatural, para ter o seu nome na história. Vamos aplaudir a todos que estão aqui no altar. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Valeu, Jacó. Obrigado, filho. Sabe por que fizemos essa encenação? Porque Deus me traz neste lugar para dizer a vocês que talvez vocês não estejam no primeiro nome da lista. Talvez você não seja o mais popular da sua escola. Talvez você não seja o mais popular nem dentro do seu lar, da sua família, dos seus familiares. Talvez muitos possam olhar para você e dizer: não sei se vai dar alguma coisa, não é de um lar tradicional, não é de uma família clássica, será que vai fazer um bom casamento, será que vai fazer uma faculdade, será que vai ter um cargo na sociedade? Muito difícil, vai se tornar uma pessoa normal. E talvez hoje, assim como eu sempre fui normal, e muitos não enxergavam nada em mim, talvez muitos não enxerguem nada em você, mas você está nesta noite, no lugar em que o leão da tribo de Judá te chamou, te escolheu e te trouxe para dizer que nesta noite Ele te chama para te encher do seu espírito, para você ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, Ele quer rugir dentro de nós, e Ele quer nos fazer pessoas extraordinárias. O Espírito de Deus, Ele vem do alto céus nesta noite, e Ele te alcança o seu coração, alcança a sua mente, alcança a sua história. Muitos puderam até dizer: não vai dar nada, mas cheio do Espírito de Deus, você vai romper barreiras, você vai romper muralhas, você vai alcançar o sobrenatural. Cargos públicos, cargos importantes da sociedade chegarão nas suas mãos, para que você possa mudar a história do país. Outros países aguardam a tua presença, para que outras nações sejam abençoadas. Microfones serão ligados para que você anuncie a palavra de Deus. Então toma posse nesta hora, toma posse nesse momento, e você que crê, adore, glorifique e aplauda o santo nome de Jesus. Aleluia. Ramas te decandarabastu decai. Rastou, a presença de Deus é real. Aleluia. Aleluia, o leão se encontra no nosso meio. É interessante que depois de Judá, o tempo passou, e em Gálatas 4:4, a banda pode já tomar o seu lugar, por gentileza. Em Gálatas 4:4, a palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Jesus nasceu descendente de Judá, e Jesus trouxe nele a plenitude de todas as coisas. A plenitude da sabedoria, do conhecimento e do poder estava sobre Jesus. Jesus em 3 anos cumpriu o seu propósito na terra, se entregou na cruz,
Mas um pouco antes de Jesus se entregar na cruz, Jesus nos falou, João capítulo 14, versículo 16, coloque para nós por gentileza. Olha o que Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 16, do versículo 26 e 27. 26. Olha o que Jesus diz, versículo 26. Naquele dia pedireis ao meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Versículo 27. Versículo 27, 16, 27. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Aí, no versículo 7 e 8 de 16, eu inverti a ordem. 7 e 8. João capítulo 16, 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus estava falando: eu cumpri o propósito, eu vou ao Pai, mas agora vocês ficarão órfãos? Vocês ficarão como pessoas normais da sociedade? Não. Quando eu for, eu vos enviarei o meu Espírito. O Espírito do leão virá até vós. O Consolador, o Espírito da verdade. É Ele quem convence o mundo do juízo, da justiça e da verdade. Coloque para nós Joel capítulo 2, versículo 28. Uma profecia feita do profeta Joel, 1600 anos antes de Cristo. Olha o que o profeta diz. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha o que o profeta Joel está dizendo. Quando Cristo cumprir todas as coisas e subir aos céus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Portanto, o Espírito Santo desceu em Atos 2, no Pentecoste. E o Espírito Santo, o que Ele deseja é ter intimidade conosco. O Espírito Santo, o que Ele deseja é nos tirar de uma condição de pessoas meramente normais que nasceram, para nos fazer pessoas extraordinárias. O Espírito Santo quer abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar a glória de Deus. O Espírito Santo tem para nós bênçãos recalcadas, sacudidas, transbordantes e sem medidas. O Espírito Santo é aquele que o dia que a trombeta soar, ele vai falar: opa, é hora de ir para casa. E todos aqueles que estiverem conectados ao Espírito Santo subirão juntamente com Ele. É esse Espírito que quer te impulsionar na noite de hoje. Por isso eu convido aos jovens a se colocarem de pé. Se coloquem de pé, nós vamos orar. E eu quero fazer uma única oração para aqueles que querem nesta noite romper barreiras,
querem deixar de, entre aspas, vocês não são normais. Podem te taxar, mas vocês não são. Mas querem, a partir de agora, começar a viver uma nova história e trazer um impacto na sua geração. Você que quer ter este relacionamento com o Espírito de Deus, vem até o altar. Você que tomou posse desta palavra, vem até o altar, nós vamos orar por você. Os pastores presentes no templo, venha nos ajudar, por gentileza. Pastor Iago, pastora Larissa, pastor Rodrigo, se há mais pastores, venha nos ajudar. Nós vamos orar, e vocês serão cheios, ainda mais, porque o Espírito Santo já habita em vocês. Vocês já têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele já habita em vocês. Mas chegou o tempo de vocês começarem a desfrutar da plenitude da presença do Espírito Santo de Deus. Pastor Iago, por gentileza, pegue ali o óleo e unge as mãos dos pastores, por gentileza. O Ministério de Música pode já preparar a canção. Venha ungindo. Chegou o tempo de você começar a ter relacionamento com o Espírito de Deus. Todas as manhãs ao acordar, comece a falar: bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo, vamos almoçar. Ao chegar no seu trabalho, entrar na sua sala, Espírito Santo, entra comigo neste ambiente. Espírito Santo, eu estou indo no shopping, vamos junto, Espírito Santo. Espírito Santo, entra no meu relacionamento, na minha vida sentimental. Espírito Santo, eu estou com dúvida, me ajuda a ter a resposta daquilo que eu estou precisando. É tempo de descer a plenitude do Espírito de Deus sobre uma geração que vai impactar a nossa sociedade. Então nesta hora comece a pedir pelo Espírito Santo, comece a convidá-lo. Espírito Santo, venha ser meu amigo. O Espírito do leão está no nosso meio, e ele quer rugir dentro de nós. Oremos, pastores, podem começar a impor as mãos e orar.